Hoje vamos construir o segundo pilar, o qual vamos enraizar nossa vida em Cristo. Para sermos discípulos enraizados, precisamos construir esse pilar na nossa vida, porque ele é fundamental, é a palavra do Senhor. Porque com a palavra do Senhor podemos aumentar a nossa fé, conhecer a Jesus Cristo, conhecer o nosso Pai, o nosso Criador, conhecer os seus ensinamentos, as suas instruções, o qual Ele nos deixou, para não sermos enganados pelo mundo. Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Então, como a palavra nos ensina, ela é bem completa, ela nos ensina para tudo que precisamos na nossa vida. Vários ensinamentos de correção, vários ensinamentos de justiça, é tudo ligado para a gente viver bem e conhecer o nosso Pai. Muitos dizem, mas isso aqui a palavra, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito de Deus a escrever a cada um, porque o homem foi instrumento de Deus para escrever essa palavra, dar direcionamento e escrever aquilo que o Espírito de Deus queria revelar naquele momento e revelar também para os dias de hoje que vem através da sua palavra. Amém? Todas as vezes que meditamos e mergulhamos na palavra do Senhor, ele é um ensinamento também para os dias atuais. A palavra do Senhor ela se renova, ela vem trazendo lembranças, vem trazendo aquilo que esquecemos um dia, sabe? Os ensinamentos, a repreensão e o Senhor todo o tempo. Por isso que devemos meditar, mergulhar na palavra dia após dia. Amém? Eu estou aqui com minhas anotações, como você já sabe, precisamos de ter um caderno, uma caneta e a Bíblia. Amém? Então, família, então, como assim, mas Vitória, se eu esquecer, como é que eu vou me lembrar? E às vezes na correria eu não consigo fazer uma devocional, porque também o devocional é muito importante, isso nós vamos falar no próximo pilar. Então, para você conhecer a sua Bíblia, se você precisa dedicar um tempo a ela, para você conhecê-la, saber como é que é o Antigo, o Novo Testamento. Você não precisa ir rápido, basta cada dia você tirar 5 minutos para você saber quais são os livros do Antigo Testamento, do Novo, quais são os livros proféticos, quais são os livros de sabedoria, os livros históricos. Então, tudo isso são importantes para você conhecer a Cristo, conhecer a sua palavra, conhecer o que você está lendo. Amém? Mas, assim, mas eu tenho dificuldade, às vezes eu esqueço. Às vezes eu esqueço. Como é que eu faço para lembrar? Como é que eu faço para entender? Muitas das vezes nós buscamos a maioria dessas respostas aqui no YouTube ou em outras plataformas, mas também nada contra, porque todos nós também temos um início, temos um começo, o qual também queremos aprender. Mas além disso, além de você buscar um ensinamento ou uma compreensão aqui no YouTube ou em outra plataforma, ou até mesmo na sua igreja que tem escola bíblica, você precisa buscar também no seu secreto com o Pai conhecer a palavra. Amém? Então, para a gente fortalecer, para quem vai nos ajudar e para quem nós vamos pedir no nosso secreto, quando não tiver ninguém para nos ajudar, nos orientar a conduzir a palavra, vamos buscar o Espírito Santo, que está lá João 14, versículo 26. João 14, 26. João 14, 26 diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará a vocês lembrarem tudo que eu disse. Amém? Olha só que o Espírito Santo ele nos traz ensinamento e lembrança. Então, é tudo aquilo que nós mulheres hoje em dia precisamos, porque é tanta demanda, tanta compromissos com casa, com trabalho, com as tarefas, as outras tarefas, o qual a gente acaba, às vezes, esquecendo, acaba, às vezes, precisando de ensinamento e, às vezes, a gente acaba buscando aqui no YouTube, até às vezes nem tendo totalmente a clareza. Mas o Espírito Santo, ele vem, ele faz isso quando nós pedimos, como eu falei. Você pode buscar aqui no YouTube, pode buscar em outras plataformas, pode buscar na sua igreja com
a escola bíblica, na célula, o pequeno grupo. Você pode sim, mas quando você estiver no seu secreto, com o Pai, como é que você vai buscar os ensinamentos, a orientação? É o Espírito Santo. Você o convida para lhe ajudar a ter discernimento, sabedoria e colocar em prática a palavra. Amém? E mais, vamos em Salmos. Olha, só para vocês verem como hoje o segundo pilar é tão importante que nós vamos navegando aqui na palavra do Senhor. Em Salmos 119, versículo 5, que ele diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Eu coloquei aqui como fosse um GPS, a palavra do Senhor, sabe? GPS celestial. Porque a palavra do Senhor vai nos conduzindo em direção. E a luz é que nos dá um alerta. Que alerta em situações de perigo, em situações que está escondido e não conseguimos ver, então a luz vai nos alertar. Olha só quanto é importante mergulharmos, meditarmos na palavra do Senhor. Ah, eu não sei, eu não consigo entender. Volte lá, o Espírito Santo vai lhe conduzir. Amém? Eu também passei por isso. Por muito tempo eu meditava, buscava na palavra, mas eu não conseguia entender. E eu, quando eu compreendi que eu tinha que mergulhar na palavra das Escrituras, pedir ao Espírito Santo, e mais, depois comecei a fazer escola bíblica na minha igreja. E depois busquei aqui no YouTube pessoas conforme na escola bíblica estava orientando, eu vi aqui no YouTube que tinha pessoas que estavam ligadas, que estavam realmente falando a palavra correta da Bíblia. Então, aí eu fui buscando, buscando. Hoje em dia eu faço teologia. Então, são coisas assim que é uma construção. Olha só quanto tempo eu passei, eu acho que eu passei mais de 5 anos na escola bíblica da minha igreja. Né? E assim, e buscando aqui no YouTube, e agora que eu estou fazendo teologia. Então, tudo é uma construção, não é do dia para a noite, sabe? E ainda mais, eu assim, eu tenho um pouco de dificuldade ali assim, nos estudos. Mas, assim, o meu marido fala, ah, não, você é ótimo, você aprende rápido. Sim, mas aqui, esse aprender rápido, que às vezes ele fala, é porque eu já ouvi em algum lugar e agora estou tendo mais ainda uma confirmação aqui no estudo. Então, isso eu aprendo. Mas quando é uma coisa nova, eu não estou conseguindo, eu nunca ouvi falar e é um ensinamento mais profundo da teologia, então acaba que eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que ir mais a fundo, buscar o Espírito Santo para me dar clareza, entendimento. E assim é você, não pense que você está só. Todas nós estamos unidas e vamos crescer em Jesus Cristo. Amém. Vamos crescer em graça e conhecimento. E para encerrar, eu quero falar com vocês sobre a respeito de um trecho do livro aqui que eu estou lendo. Por sinal, muito bom. Ele não é meu, é de uma colega que me emprestou. E então ele diz assim, edifique a sua vida sobre a palavra de Deus. Se você estudar a palavra, Deus colocará a lei dele em seu coração. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Bem, caso você coloque as palavras dele em primeiro lugar, eles permanecerão em você. Amém? Como falamos já no primeiro versículo sobre a decisão do sim, colocar o Senhor em primeiro lugar, já demos o primeiro passo. Decidir entregar nossa vida a Cristo e decidimos dizer sim a Ele, a nossa caminhada, a nossa trajetória com Ele. Então, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor tem que ir acompanhada. Se não tiver a palavra, nós vamos deixar Ele para trás, porque as suas instruções, sua direção estão na palavra. Amém? Então, o Senhor, se estudarmos a palavra dele, ele colocará no nosso coração. Então, se nós estudarmos, mergulharmos e meditarmos na palavra, cada dia vamos sendo tratados, trabalhados. O Espírito Santo vai tratando, vai trazendo a luz, o que precisa ser trago à luz. Amém? E mais ainda, só para a gente finalizar, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Cresço, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém? Então, que venhamos crescer. Sei que as dúvidas virão, sei que o medo virá, sei que as consequências virão para nos atrapalhar, nos impedir, mas vamos permanecer firmes. Amém? Porque esse pilar é uma construção, não é do dia para a noite que ele vai se erguer.
mas é uma construção diária que a gente vai se fortalecendo e vai se erguendo. E conforme vamos buscando ao Senhor, a sua palavra ela é fiel e justa e vai se cumprir na nossa vida. E orarmos a palavra, mais ainda entenderemos o propósito do Senhor para a nossa vida. Amém? Se esse vídeo está edificando a sua vida, deixa uma curtida, deixa um comentário, nem que seja um coração, para ajudar o canal. Amém? Compartilhe esse vídeo também para outras mulheres, para que elas sejam abençoadas, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.